Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no Age Conecta, da Associação de Jovens Empreendedores de BC. Meu nome é Marco Leonel, @Marco Leonel, segue aí, entendeu? Sou diretor de relacionamento da Age e hoje estamos aqui apresentando esse programa maravilhoso para os jovens empresários da cidade de Balneário Camboriú. E do meu lado, ela, estreante, veio lá de Porto Alegre, aqui a Legal Las Coração, bate! Bruna Stephanie, se apresenta, Prazer, Bruna. gente, sou a Bruna Stephanie, sou diretora da Age. A Bruna tá vindo com a gente agora, começando. Nós pegamos já esses jovens empreendedores como eu, tá, Bruna? Assim, recém cheguei aos 28, 29, tá? E a gente une esse pessoal novo que tá chegando. E a Bruna veio lá de Porto Alegre a somar conosco aqui nesse momento incrível. E Bruna, temos hoje um convidado todo especial aqui, que ele é muito jovem. Sim, também, viu? Muito jovem. Ele é jovem, estiloso, tem um estilo todo próprio. Eu quero essa calça dele, eu quero. Tá bem depois bonita, você pergunta pra mim, depois. Pergunta. Ele, Josimar, amigo Josimar, que é um empreendedor, jovem empreendedor, um dos sócios da Azulite. Segue aí, @Azulite SC. Sim. Não esqueça não. E também, sabe o que ele é? Um grande poeta. E eu, lá no podcast eu já pedi para ele começar com poesia, aqui não vai deixar de menos. Por favor, vamos lá? Né? Vamos lá. Seu presente, Josimar. Eu sou Josimar Farias, como ele fala jovem, eu sou jovem há mais tempo, vamos dizer assim. Mas como que tem que começar com poesia, eu vou fazer uma mistura de povos, de raça, e vou falar o seguinte, deixa eu pensar aqui. O que é isso que chamamos de brasileiro? Somos todos filhos das índias, das negras, ou será de portugueses, árabes ou alemães? Esbanjamos diversidade e autenticidade em um país multicultural, de um colosso continente. Temos todos os tons e contrastes que não podem se misturar, fazendo morrer de inveja a mesmice dos outros. Ser brasileiro é levantar cedo, trabalhar duro e sambar até de madrugada. Quando alguém se pergunta que país é esse, não sei ao certo o que é, nem ao certo o que somos. Só sei que somos muitos, de muitas maneiras, mas de um jeito deliciosamente só nosso. Age, uma associação que fala com cada um dos brasileiros. É mais ou menos isso. Que isso, sensacional, fantástico. E aonde nasceu esse homem poeta aí, meu Deus do céu, conta um pouco da sua história. Cara, é assim, tá vendo pelo sotaque, a cabeça chata, que eu sou do Nordeste, né? Minha avó, eu fui criado pela minha avó e aos 4 anos ela me alfabetizou. E ela falava assim, como você não é um cara alto nem bonitão, pra ficar com as moças bonitas tem que escrever. E aí ela me alfabetizou, com 7 anos ela me deu toda a obra de Machado de Assis, Raul de Pompeia e Casimiro de Abreu. Então, quantos anos? 7. E aí eu me apaixonei pela literatura, né? Aí, aproveitando um pouquinho o gancho do Nordeste, né? Eu lembro que minha professora na 2ª série falou, conta uma história pra gente, Josimar. Eu sou de São João do Cariri, lá no Chovem. Eu até contei antes de sair pro Marcos e tudo. E isso ficou muito fresco na minha memória, né? Eu tinha 7 anos, estou com 55, faz alguns anos. Mas é como se fosse hoje. Falava assim, ó. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, somente Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, chique seca, Juriti se muda. Se meu Deus der um jeito de chover todo ano, se acaba o desengano e meu viver é certo. No meu Cariri pode se ver de perto, quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Uau! Eu já vou só bater palma e escrever um livro aqui. E com toda essa sabedoria, o que tu tem para falar para os jovens empresários de hoje? Na verdade, eu tenho 30 anos de profissão como publicitário, né? Eu sou administrador de formação, publicitário, eu vou dizer até por opção, porque comecei em 1994 ali na cidade do interior do Paraná, em Maringá, vendendo espaço publicitário, né? E o que eu falo para o jovem? Eu tinha o quê? 24 anos na época, eu cheguei em Maringá com R$2, um colchonete, a esposa e 2 filhas, e fui vender espaço publicitário, coisa que eu nunca tinha feito. E com um ano eu ganhava $10 mil, porque eu tive uma criação para olhar o mundo, né? Isso biblicamente até fala, né? Que o homem é feito para olhar, né? Longe, né? E minha trajetória começou a ir muito jovem. E o que eu falo para o jovem de hoje, eu falo, é porque tem muita informação, né? Hoje a gente está no mundo da informação e hoje as pessoas quase não leem. Tem que ler, cara, não tem jeito. Porque a informação na internet é muito bacana, mas é muito lixo e muito superficial. Então eu não gosto dessas informações que tem na internet. Talvez eles vão direto já ao ponto. Eu quero aquilo, então eu digito aquilo, ele vai dar uma prévia daquilo, mas não tem todo um histórico, uma coisa que vem no livro traz, né? É porque você tem que se aprofundar, né, nas coisas. E eu acredito que a leitura
é liberdade, na minha concepção. Eu acho, até hoje eu leio. Na pandemia eu aproveitei ali porque estava muito parado. Se minha esposa tivesse aqui, a atual, que é a Tatiana, ia falar, eu li 80 livros. Como eu leio 150 páginas em 3 horas, daí eu faço o resumo de tudo. 150 em 3. Em 3. Eu faço o resumo, porque eu sou da época que fazia interpretação do texto. Então, cara, eu sou dessa época. Então, leiam, gente. Tem que ler. Não tem outro caminho. E é gostoso, né? A leitura te leva a um universo que o mundo digital. Eu falo isso porque trabalho na parte de edições com a nossa revista, né? Que é a revista do Litoral. E hoje, assim, quando a gente apresenta, alguns ficam assim, nossa, Marco, mas revista? Mas ainda existe revista? E quando eles pegam a revista na mão e eles começam a folhear, nossa, olha o cheirinho, olha não sei o quê. É interessante isso, né? E como hoje dá autoridade, tanto que o livro mais vendido de todos os tempos é a Bíblia. Sim. Entendeu? Então, e ela permanece até hoje, né? Então, assim, são questões maravilhosas, porém, eu sei que você tem um projeto muito maravilhoso, né? Que é para os jovens empresários, eu acho que serve tanto para empreendedores, para a vida e para tudo, né? Que é o famoso projeto Abraço Quase. Conta para nós. Vamos lá, essa questão do Abraço Quase, isso foi vindo na minha memória, né, nas minhas caminhadas, porque na verdade, como eu estou contando, imagina que eu cheguei em 1994 na cidade onde eu não conhecia ninguém, né? Fui trabalhar vendendo espaço publicitário, ali eu já abracei o quase. O que é o Abraço Quase? Abraço Quase é que tá pronto, você fica de mimimi e não faz, né? Abraço Quase, quando eu pensei nesse conceito, não é uma gambiarra, falar é de qualquer jeito, não. É aquela coisa quando eu falo, mas eu tenho que fazer quando estiver perfeito. Perfeito é do latim, feito até o fim. Então nunca vai ficar pronto. Não existe essa história da perfeição, né? E o Abraço Quase, o projeto tá aqui porque você não faz. Vou dar um exemplo. Hoje eu fui convidado por Marcos para vir aqui. Imagina se eu fosse pensar, não, cara, calma, eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que me preparar. Gente, Abraço Quase, você já está preparado. Deus já te condicionou para isso. Te deu inteligência, sabedoria. Eu tenho umas coisas que às vezes a pessoa fala, eu tenho que orar mais. Eu acredito, tem que orar. Mas Deus fez a parte dele. Você também tem que fazer a sua, né? Porque senão você fica orando e não sai do lugar. E essa questão voltando ao tema aqui da redação, que é o Abraço Quase, é essa coisa de você tirar do papel ou da cabeça. É você que escolhe. E muita gente ficava perguntando para mim, Josimar, como que eu faço? Como você consegue conectar tantas coisas? Leitura, né? E eu lembro de um caso, gente, literalmente Abraço Quase. Se vocês depois pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. Tem um casal em Londrina que me procurou e eles queriam fazer um lançamento de um produto para concorrer com Desinchar. E aí conversaram com um monte de gente e falaram, liga para o Josimar que eu acho que ele consegue pensar nisso para vocês. Tá bom. Aí eu fui lá conversar com eles começaram a contar. Eu falei, gente, eu tenho uma ideia na cabeça e a campanha. Porque é a história do Abraçar o Quase. Essa informação tá aí e ninguém observa. Por quê? Porque a gente vive naquela máquina de moer carne. Eu falei, vai se chamar moderação. Você pode beber, mas beba com moderação. Você pode comer, mas com moderação. Use moderação. A mãozinha verde assim. Se vocês derem um Google, vai ver. Use moderação. Essa empresa cresceu muito. Muito, 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 muito. E literalmente o Luiz e a Audrey, que são queridos, abraçaram o Quase. Acreditaram no que eu falei, não esperaram ter um projeto magnífico. Hoje eles faturam acho que alguns milhões. E em seguida, eu lembro ali na pandemia, eles me ligaram, Josimar, outra história do Abraço Quase, eu falo, pensa num nome, a gente precisa fazer um medicamento para constipação e tal. E eu, cara, já sei quanto você cobra, vou fazer o Pix e tal. E eu criei para eles, chama Oi Sumido. Chega de saudade. Chega de saudade, chegou o Oi Sumido. Que é o cocô que não vem, fiz uma narrativa disso aí. Um ótimo publicitário. Então, contar histórias, entendeu? É igual teve um cliente que eu falo quando vai procurar LED, eu não fico vendendo LED. Quanto que é 1 metro? Eu odeio essa. Então, o que você quer fazer com isso? Eu gosto de pensar. Eu gosto quando tem uma bucha, eu gosto. O que tem de difícil aqui? Foi um pessoal também de um banco, uma vez conversar comigo lá, e eles queriam fazer umas narrativas, eu comecei a bater um papo, eles queriam comprar o LED, e eu falei para eles, cara, pensa na pedra de Roseta. O que é a pedra de Roseta? Essa você vai ter que falar para nós. Essa pedra de Roseta é uma pedra onde os egípcios decifravam enigmas. Dentro desse contexto, eu fiz uma narrativa para o mercado financeiro. Então, de novo, abraçando o Quase.
Então as coisas estão aí, abrace o quase, para de mimimi, que as coisas estão aí. Se eu contar, eu tenho muitas histórias. Viu? Isso aí, Muitas e isso muitas. aí, ó. E quando eu perguntei, fiz até a pergunta que é pro lado do empreendedorismo, é pro lado de, né, de vários, é pro lado até de relacionamento, né? Eu tenho a Gabriel, tenho a Mônica aqui que estão querendo namorar, assim, e querem abraçar o quase. Eles têm que abraçar, né, sair, né? Tá, mas e o abraço quase? É o quê? Olha, eu faço isso para dar essas perguntas mesmo. Abraço quase é um movimento que eu estou criando para justamente, eu não gosto dessa coisa de ajudar, não, de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas e mostrar o caminho. Porque o que eu consigo fazer com o abraço quase? Posso ajudar tanto uma pessoa, empresas. Particular, né? E outra, embalar as coisas e criar valor. Isso é muito importante, valor é diferente de preço. Então, o abraço quase é você me traz o que tu está pensando, não se preocupe com a fórmula, sim com o conteúdo, e embalar tudo isso e literalmente até abraçar o quase e fazer, porque tem coisas que eu fico assim, não está pronto. Mas só quando tiver, não vai ficar pronto nunca, né? Então, o abraço quase é um movimento que começou a ser criado na minha cabeça de tanto que as pessoas iam me procurando, mas como é que eu faço isso? Por exemplo, a Aldri e o Luiz, com a história do Moderação, eles abraçaram o quase. Sim. Porque eu falar de um nome lá e deu certo, muito certo. Aí fiz outros, então eu falei, cara, eu preciso criar um nome para isso. Então, um abraço quase é um movimento para a gente tirar as coisas do papel ou da cabeça. E tirando um pouco, indo para um lado profissional um pouco, esse abraço, né, o abraço quase, ele é um reflexo também da empresa que você hoje é sócio, né, que é a Azulite, que ela tem poucos meses em Balneário Camboriú aqui na região, e hoje ela já é uma loja das mais bonitas de Balneário, né? Nossa, em breve teremos alguns podcasts imersivos lá. Já vou dar um spoiler aqui, né? num dos lugares que tem lá na Azulite. E ali começou com... Você já tinha mexido nessa área? Não. Pois é. Isso é interessante. Olha o que é abraçar o quase. Eu não conhecia Balneário Camboriú, não conhecia nada aqui, zero, rosca, não conhecia nada. E o Manuel, que é meu sócio, me convenceu de vir para cá. Eu falei, então vamos. Não existiu, gente, por isso que eu te falo. Não existiu pesquisa de mercado, não existiu nada disso aí. A gente veio aqui, olhou e falou, cara, dá. Vamos abraçar o quase. E literalmente abracei o quase. Eu estou morando aqui há 10 meses, né? Não conhecia nada, estou apaixonado pelo lugar. A Santa Catarina realmente é um estado pujante. Balneário Camboriú, Itajaí, cara, eu fiquei assim... apaixonado e praias, acho que tem 44 praias aqui. Então eu abracei o quase e a gente veio trabalhar com telas de LED. Não era o meu core business, porque eu comecei mesmo em agência, né? Eu sou publicitário, como eu falei. Mas olha, te falar uma coisa, pra gente, assim, eu mesmo não quero mais ir embora daqui. O lugar aqui é maravilhoso. É bom aqui, né? Você gosta, Bruna? Eu gosto. A Bruna tá nova aqui também, já tá apaixonada. 5 meses, né? Aí não pretendo ir embora. E quais são os desafios que você encontra hoje dentro de empreender aqui na cidade? Porque mesmo com esse pouco tempo que vocês estão aqui, vocês fizeram esse sucesso. Então tem, igual você falou, não teve aquele negócio de campo, planejamento, mas tem a sua vivência, a sua história e tem aquela vontade de estar ali, e hoje vocês estão construindo uma história aqui, né? Mas dentro dessa história tem esse desafio. E o que você sente, o que você... Tanto esse desafio em estar empreendendo aqui, quanto o desafio que você que o jovem empreendedor tem também hoje em fazer o mesmo. Então, o desafio que eu acredito que a gente tem aqui, vou falar de telas de LED, sim, né? Na verdade, porque tem o empresário, às vezes ele é um empresário pequeno, que eu falo, eu brinco, né, que um livro do Lobo de Wall Street, eu brinco que tem uma parte que é ação tostão, que eu falo que é aquele mercado pequeno, que às vezes ele olha e fala assim, cara, isso não é para mim. E cara, acredita. Então, quando a gente veio para cá, foi justamente para pensar, e além, pensar no empresário, onde ele possa fazer a aplicação do LED, digitalizar o PDV dele com um custo desse tamanho. Outra coisa que a gente também trouxe para cá, que eu sempre brinco, que é compartilhar, foi a gente trazer uma solução. O cara fala, mas como é que eu pago isso aí? Então hoje nós temos 2 modalidades para o cara adquirir o LED. Ou ele faz pela Grenk, que é uma instituição alemã, e aí eu preciso ter os 3 últimos DRE, os 3 últimos balanços. Ou ele faz pela Aventes, que é um banco judaico, que é maravilhoso. A gente tem ajudado muito na operação para a Azul, como para os clientes. Então,
O desafio para o empreendedor, como ele está falando aqui, o cara jovem, cara, é parar para pensar, cara. Não vou nem pegar aquela clichêzão, quem pensa enriquece, mas na verdade quem pensa enriquece mesmo. Quando você não para pensar, fica muito confuso, você não consegue enxergar. Então eu sou muito do, a gente para tudo, vamos pensar. Como que a gente faz isso, como que a gente faz aquilo? Hoje mesmo eu estava em cliente que eles tinham uma dificuldade, e eu falei, apresente sua empresa para mim. E ele começou a apresentar, e eu conheci naquela hora, eu falei, eu posso tentar apresentar do meu jeito? Cara, ele começou a olhar, eu falei, então isso, misturando os assuntos, tá, gente? Você vê que mistura tudo, né? Sim. Como dizia o Chakra, vira uma bagunça para depois estar aquela organização. E quando eu apresentei a empresa para ele, ele falou, cara, eu quero te contratar. Mas para quê? Ele falou, não, eu anotei aqui, mas eu me perdi o que era. Aí eu falei, então vamos abraçar o Quase. Por isso surgiu esse projeto de abraçar o Quase. Eu fui júri também na Univale. Então, é uma mistura de abraço Quase com LED, então... É bom que vai ficar bom para os cortes essa mistura. É uma mistura de um monte de assuntos, né? Mas o empreendedor, voltando no que o Marcos me perguntou, cara, para pensar. Eu também falo, não é para pensar, ficar lento, ficar lá, eu odeio aquela coisa que o cara fala, eu estou estudando, meu Deus, ele está estudando, vai demorar demais. Tem que agir rápido, né? Mas tem que parar um pouquinho para pensar, não é só por impulso, né? É que a Bruna falou, posso perguntar, mas você já respondeu, né? Que ela ia perguntar se era um produto acessível a todos hoje, né? Porque o LED é a coisa mais linda, você olha nos lugares e vocês fazem, igual que você disse, né? Eu não vendo LED, eu vendo projetos, que é o que você acabou de falar. E esses, para estar dentro de uma residência, de um apartamento, muita gente às vezes se assusta, né? Será que eu posso, ou tenho capacidade de ter isso, ou tenho, porque não é uma coisa que ela agrega valor, né? Então, tem essa facilidade, né? Não, porque hoje você pode digitalizar teu ponto com o totem a partir de R$13.500. Olha só. Né? Onde você vai subindo todas as suas mídias, é dinâmica. Lógico, quando você parte de um projeto, eu quero colocar uma tela, aquelas de piscina que a gente faz também. É um investimento maior. Não vou falar assim, é tão acessível, mas também não é um absurdo de caro. E eu acredito que isso com o tempo também vai diminuindo também o valor, né? E você, tipo, cresceu aqui com esse... caí ali, igual você falou, meu sócio me chamou e eu cresci, tem o quê? 7 meses com a Azulite. 7, 8 meses. Isso aí. Você está empreendendo, é um jovem empreendedor dentro de um produto novo. Eu sou jovem há mais tempo, né? Vamos dizer assim. Então, para esse jovem empreendedor que hoje vê uma pessoa já teve 30 anos de experiência na área publicitária, já tem uma história, e vê se refazendo no sentido de novos desafios e está empreendendo algo novo, qual que é essa mensagem? O que é? Dá para fazer isso sempre? Não, cara, empreender, eu brinco que tem outra frase que é minha, que eu falo que empreender é se desprender. Dá para empreender. Dá para empreender. Eu não gosto de algumas coisas que às vezes, porque a internet tá aí, né? Sim. Essa coisa muda o mindset, faça isso, acorda 5 da manhã, eu não acredito muito nessa. Não, você não gosta? Eu não gosto muito disso aí, não. Tem um clube aí bom, que você chega às 6 horas da manhã lá. Não, eu não quero, enquanto uns dormem fazer negócio, eu não quero. Eu acredito, cara, no planejamento e no pensamento estratégico, né? E eu vejo que essa oportunidade de empreender, falar é para todo mundo, é duro falar que é para todo mundo, porque tem que querer muito, né? É uma coisa visceral, né? Porque eu não falo, não é para todo mundo não é, né? Porque tem que ver, essa pessoa tem que querer, ela tem que querer mais do que eu, né? Porque não adianta eu querer mais do que você. Porque às vezes eu olhava, às vezes eu lembro que depois eu fui ficando mais maduro, cara, que eu ficava assim, mas por que a pessoa não faz? Porque já viu tão simples. E aí a maturidade vai me dizendo assim, cara, não é para todo mundo. E a pessoa também não quer, e tá tudo certo, né? Porque a gente vê muitas essas polêmicas aí, para que ser CLT? Cara, eu acho horrível isso aí. Deixa cada um ser o que ele é, não é verdade? Porque a gente fica muito querendo colocar a minha verdade nele, né? Eu quero, não, seja CLT, né? E tá tudo certo, né? Tem que existir. Então a gente também, eu sou contra esse negócio, falar, não, uma baixa CLT, não sei o que, eu não vendo meu tempo para ninguém, que comecei lá com R$2, um colchonete, e acredito em Deus e na minha força de trabalho. Mas muito trabalhar de CLT também está certo. Outra pergunta, Bruninha. Vamos lá, estamos aqui para, né? Pergunta para esse homem aí que tem experiência demais. Pergunta tu enquanto eu penso. Mas é isso, bom. É bom ter esse tipo de conhecimento. E eu vejo que você tem muito essa raiz, questão Deus, raiz judaica, né? Que é muito bonito.
eu gosto. Shalom. Shalom. Eu gosto porque é um povo abençoado, né? E eu acho que quando você tem essa essência, e é importante manter isso, que você trouxe isso tanto para a sua vida particular e também para os seus negócios, Sim, né? sim. E o que você tem disso, nessa questão espiritual na sua vida, de Deus, Cara, essa minha relação com Deus é maravilhosa. Inclusive, vou até compartilhar um negócio com vocês. Sim. Quando eu queria mudar, porque eu tive agência por muitos anos, né? Tive agência em Maringá, tive agência em São Paulo, tive agência junto com o americano, até ser vendida para um fundo. E uma das noites eu orando, veio uma passagem bíblica que é muito interessante, que é onde Moisés morre e Josué assume. Uau. É fantástica essa passagem bíblica. E ali, o Josué achava que não estava preparado, e Deus falou para ele: você está preparado. E eu olhando, era Deus falando para mim: Josué, você está preparado, que era eu querendo fazer a mudança. Aí ele manda espiar a terra, eu vou resumir bem a história. Olhar a terra, e aí o Josué manda eles olharem a terra, eles voltam e falam: eles estão com medo porque sabem que a terra era prometida, que eles iam ter sucesso. E aí então Deus falou para mim: espia a terra, olha, eu te prometo vitória. Só que quando eles vão atravessar, eles carregam 12 pedras. Isso está na Bíblia, viu, gente? Eles carregam 12 pedras, colocam do outro lado. Deve ter lido algumas vezes. Eles colocam do outro lado e aí se saem vencedor. Então, eu estou bem resumindo, porque Bíblia é muito engraçado, né? Tem muita gente que fala alguma coisa, só está lá na Bíblia, o cara não olha. Comigo não dá para falar que não está, porque eu já li. Já sei li que tá. algumas vezes. Já li algumas vezes e fiz algumas interpretações. Inclusive, essa passagem, eu estou estruturando uma história que eu vou fazer um mini filme. Uau. Para apresentar essa visão bíblica que ajuda tanta gente, me ajudou muito. E aí foi nessa transição que eu fui para... Eu tenho uma empresa de DOH, Digital Out Home, no Paraná, e fui para o LED. Porque foi Deus que me mostrou, falou: espia a terra, olha o mercado. Você vai carregar pedra, mas eu te mostro vitória. Amém. E aí eu tô aqui. Que palavra. Né? Isso é super interessante, porque eu sou estudante de publicidade, tenho uma agência também. E eu sou do Sul, então um tempo eu fiquei parada, mas Deus me mostrou que era para mim voltar. E é muito interessante essa conexão que a gente tem, né, com Deus, com a Bíblia. E escutar a tua história é muito importante e boa. Inspiradora, né? Sim. Inspira porque é aquilo que a gente fala de pessoas que têm experiências em várias áreas, né? Não só na questão de empreendedorismo, né, na questão espiritual, na questão de vivência principalmente. E pode agregar e multiplicar na vida, como você é uma jovem empreendedora do mesmo segmento, e que, por mais que hoje ele não esteja profundamente na parte publicitária, mas ele já olhou o local inteiro. Com certeza, aqui. O marketing dele é incrível. Né? E isso traz. O que você tem para dizer hoje para esse jovem empreendedor, vou pôr aqui, dos 18 aninhos, que está ali e olha ali para um Josimar e fala: cara, mas cara, ele fala bem, ele lê pra caramba, será que... Claro, ele já tem vivência, para ele é fácil falar recomeço, para ele é fácil falar isso, para ele que está ali, zeradinho ali, querendo um pouco contaminado com a questão de redes sociais, né, dos coaches da vida, essas coisas. O que é? Qual é a... Boa. É assim, cara, na verdade, essa questão de 18 anos e aí eu vou até me olhar com 18 anos. Era a pergunta a próxima. Eu gostaria muito de... E eu não tive essa sorte de ter alguém para me ajudar a fazer essa trajetória de caminho. Com 18 anos, eu ia procurar grudar em alguém que me ajudasse a encurtar esse caminho. Mas o jovem também com 18 anos, a gente sabe que eu nasci com 55, já teve 18, é muito teimoso. Ele acha que vai dominar o mundo, não vai dominar nada, né? Ele não é nada, vai dominar nada. Embora hoje tem muita informação, lógico, a gente vê muito empreendedor digital aí crescendo, né? Com essa coisa da social media, enfim. Mas eu vejo, tigrinho, mas eu vejo que é assim, cara, se você tiver alguém para te ajudar a trilhar esse caminho, eu grudaria em alguém assim. Eu faria isso hoje. Seria agora a pergunta que você às vezes fica meio assim: seria um mentor ou um compartilhador? Eu gosto do cara... gente, é engraçado, essa coisa de mentoria, eu fiquei meio traumatizado, porque eu já tive algumas empresas, e aí o cara foi lá para dar mentoria, escreve um monte de coisa, é empreendedor de palco, não conhece nada da vida, é empreendedor de palco, não sabe da vida como a vida é, né? E aí...
me leva lá, escreve aquele monte de besteira que não leva a lugar nenhum. Aí eu fiquei meio traumatizado. Lógico, tem mentores excelentes aí, mas eu gostaria de criar um outro nome. Para o meu projeto mesmo, talvez eu vou criar a história do peregrino, que é peregrinar, que é, sabe, pensar... eu penso mais nisso porque é uma coisa que você está mais próximo. Porque eu odeio aquelas fórmulas prontas. Por exemplo, uma época eu contratei um coach, e eu lembro, cara, o cara era coach e eu fazia pergunta. E na época eles pegavam um cheque, daí ele devolveu meus cheques e falou, ó, faz você o coach. E eu fui fazer na Febracis. Gente, eu falo para vocês, recomendo, foi muito bom. Aí eu vi o poder que tem a Febracis, fazendo propaganda com Paulo Vieira, que nem precisa disso, mas para quem está preparado, para quem tem esquina. O que acontece? O cara vai lá, empreendedor de palco, leu lá, terei o pau no gato, faz coach, quer dar coach para quem tem vivência. Perdido, gente, é perder tempo. Exato. O cara não tem bagagem, ele não consegue te levar para outro lugar. Eu lembro que uma vez eu fui num cliente e ele falou assim, Josimar, como que eu faço isso? Eu falei, escolhe o cliente agora. Onde você quer ir? Não, mas nós vamos agora. Fui lá com o cara, aí, porque eu não sou empreendedor de palco, cheguei com R$2, um colchonete. Fui trabalhar num jornal que eu não conhecia nada e em menos de um ano, eu falo um ano para... Eu ganhava $10 mil. Ah, mas você é melhor... Não sou melhor do que ninguém. Só que eu sou muito esforçado. Como eu até hoje, toda vida eu nunca fui um cara de dormir muito. Como eu durmo 4 horas, então eu tenho 20 horas, né? E aí, no sábado eu trabalho, então eu ganho praticamente mais um mês, né? No ano, vamos dizer assim. Então, gente, eu não estou falando, isso é bacana. Eu não tenho problema nenhum, durmo 4 horas de boa. Eu durmo 5. Eu deitar meia-noite, acordo 4 e tá tudo certo. E vou ler, vou escrever, vou pensar. É isso, eu café acredito. com Deus Pai também. O café com Deus Pai, lógico, do pastor lá. Bruninha, tá quase acabando, não é? Tá gostoso, né? Tá a gente aprende, a gente é abençoado com pessoas maravilhosas assim que fazem da AGE essa associação maravilhosa que traz sempre pessoas que multiplicam na nossa vida, que abençoam nossas vidas. E estamos chegando ao fim aqui. Vou pedir para o nosso convidado trazer as recomendações, se despedir do nosso público e daqui a pouco a Bruninha também. Te prepara, Bruna, agora é para fazer um, né? Vamos lá. Primeiro que eu quero agradecer a oportunidade do Marcos de estar aqui, né? E compartilhar um pouquinho dessa minha vivência aí. E eu já vou aproveitar e vou fechar com uma coisa que veio na minha cabeça agora. Gosto. Que é do AGE, que é assim, ó, o que o AGE fez? O AGE criou o novo, inesperado, que não foi pedido. Desenvolveu o responsável. Para o AGE, em X anos de história, construir foi o mais importante. Afinal, a vida tem muito mais sentido quando você sonha. AGE, construindo lugares para você construir seus sonhos. Uau, olha aí, ó, já temos um slogan aí, ó. Bruna Stephanie, se despede desse público maravilhoso, que deixou mais bonito o nosso programa aí. Queria agradecer por estar aqui do lado de vocês, que é uma honra para mim. Meu primeiro programa. E para quem não conhece a AGE, vale muito a pena conhecer. Porque o que a gente vive aqui é muito mais do que isso. Os bastidores ainda são melhores. É isso aí, AGE é isso aí. AGE é oportunidade, é acreditar no jovem talento, no jovem empreendedor e saber que em breve eles estarão aqui, continuando esse legado que começou com a nossa presidenta, que eu brinco com ela, Paola. Presidenta Paola, maravilhosa. Maravilhosa, que sempre está abrindo portas e dando oportunidade. Então, para você que quer conhecer, vem para a AGE que você vai conectar com jovens empreendedores maravilhosos que estão com o mesmo propósito, que é de crescer. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.